A gente teve nesse meio de semana agora, né, ontem, a estreia do Ancelotti na seleção brasileira. Um empate em 0-0 contra a equipe do Equador. Decepcionante. Mais uma partida decepcionante da seleção brasileira. E aí vamos falar um pouco sobre isso também, né? Já pedindo aí para vocês darem o like no nosso vídeo, no nosso corte aqui ou na nossa live, dependendo de onde você estiver acompanhando, não se esquece de dar essa forcinha pra gente. E se inscreve também no nosso canal, nas nossas redes sociais, nos nossos perfis, nas nossas plataformas, para você poder acompanhar nosso trabalho, né? Link para todas as nossas redes aqui na descrição do nosso vídeo ou da nossa live. A seleção brasileira, que eu até estava conversando com algumas pessoas e tal, e as pessoas concordaram comigo, de que mesmo quem estava totalmente desacreditado da seleção brasileira, com a chegada do Ancelotti, ou reacendeu aquela esperança de uma grande seleção, né, um grande nome chegar aí com impacto na seleção brasileira para poder trazer essa injeção de ânimo que a seleção brasileira precisa, ou a pessoa reacendeu essa esperança, ou tá, no mínimo, curioso para ver o trabalho do Ancelotti, né? E aí a gente viu nesse último jogo agora a seleção com várias mexidas, nomes voltando, o Antony voltando a ser convocado, o Casemiro voltando a ser convocado, inclusive sendo titular. E o Casemiro, eu acho que ele tá querendo mostrar muito. Tá querendo mostrar, né, entrega. Não sei se ele vai conseguir ser o mesmo Casemiro da seleção quando ele tava lá no auge, né, 2018, por ali. Lembro o Casemiro, quando saía da seleção, era um aperreio, né, o meio de campo da seleção brasileira. Ele era um pilar ali. Mas depois de algum certo tempo, o Casemiro, ele naturalmente ele cai de produção, né? Brasileiro é foda, é só ir pro Manchester United que se arromba. Ou o Antony. Foi pro Manchester United, sumiu. Foi pro Betis, tá arrebentando, né? Então, o Casemiro acho que precisa sair do Manchester United, né? Pra voltar a jogar bola. Enfim, brincadeiras à parte, foram algumas reestreias na seleção brasileira, algumas mexidas ali, né? Algumas alternativas que o Ancelotti tentou, mas que a seleção brasileira apresentou o mesmo futebol limitado, o mesmo futebol pragmático, o mesmo time engessado. Foi um jogo sonolento, um jogo de poucas alternativas criadas pela seleção brasileira. Então, assim, foi mais uma partida decepcionante da seleção. Se a gente olhar o escopo geral da seleção brasileira, é mais uma decepção, né? Mas é como eu disse na hora da convocação. Essa foi a primeira convocação do Ancelotti. Ele com certeza está avaliando, com certeza a próxima partida da seleção brasileira ele vai mudar, né, o time. Com certeza ele vai mudar a escalação. Com certeza ele vai testar outros jogadores, outras alternativas, certo? E o próximo jogo do Brasil contra o Paraguai, né? Terça-feira. 9h45 da noite, o jogo vai ser na Neoquímica Arena. Esse jogo, com certeza, o Brasil vai com outros nomes, né? Vai com algumas mudanças, mexidas, e com certeza o Ancelotti está observando os caras. Ele está vendo quem vai conseguir agregar. Ele está observando quem vai jogar bem. Ele tá testando alguns jogadores e, assim, se o cara não corresponder, ele vai mudar, né? Então, assim, a escalação dele, a convocação dele vai amadurecer ao longo do tempo, certo? Ele não teve aí o Rafinha, né, nessa escalação, ele não teve o Rodrigo, e se não me engano, o Rodrigo, que era treinado por ele no Real Madrid, e é titular no Real Madrid, com certeza o Rodrigo seria titular com ele na seleção brasileira também, mas que o Rodrigo, se não me engano, pediu para não ser convocado por conta de questões físicas, né, para ele poder descansar, porque o Real Madrid joga o Super Mundial, né, e assim, o Ancelotti, velho, ele acho que vai ter trabalho com essa seleção, mas que ainda é o início do trabalho dele. Foi um jogo só. E com certeza ele vai amadurecer as ideias dele na seleção.
acho que é o primeiro trabalho em seleção do Ancelotti, então tem toda essa mudança, toda essa adaptação também, mas que acho que ele vai amadurecer ao longo do tempo, né? Esses 2 jogos aí eu acho que são muito mais para testes, para ele observar o time, né? E ver quem ele vai querer contar e quem ele não vai querer contar. Então, a gente pode ver já nesse próximo jogo mudanças na escalação da seleção brasileira e na próxima convocação muitas mudanças também, certo? Então, eu imagino isso. Ao longo do tempo a gente vai ver realmente o trabalho do Ancelotti sendo implementado no comando da seleção brasileira, certo? Esse foi só o primeiro e foi decepcionante, né? A expectativa estava lá em cima para o trabalho dele e não correspondeu, mas enfim, tá só no começo, certo? Então vamos aí manter essa expectativa, essa torcida e esperar aí para os próximos jogos.